Para Luiz Castro, o Grêmio tem um grande problema no bloco baixo, com as linhas mais defensivas. Quando tentou jogar mais defensivamente contra o São Paulo, perdeu a coordenação. O treinador falou sobre os treinamentos e como quer corrigir tudo isso na coletiva de ontem à noite. Vamos falar ainda sobre os próximos passos, o confronto contra o Juventude e as mudanças que poderão acontecer. Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações, porque teve dirigente que também falou sobre a situação do clube. É isso, meus amigos. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos juntos falar das últimas de Grêmio. A derrota para o São Paulo na noite de ontem ainda dói bastante, machuca bastante, até porque nós não vemos uma evolução. O time não consegue sair de uma vez, né? Não consegue engrenar de vez. Nós temos graves problemas defensivos, um Grêmio que pro ataque também não está conseguindo jogar. O setor do meio-campo hoje é um buraco gigantesco, seja para marcação, seja para o ataque, porque também não cria, é um vazio. Então é complicado nós falarmos isso, mas o Grêmio de Luiz Castro não aconteceu, não está acontecendo. E a gente precisa observar o que está acontecendo de errado, tentar entender para corrigir. E nesse tom foi a entrevista coletiva de Luiz Castro. Ele disse que o time não jogou bem, o time não aconteceu dentro de campo o que ele esperava. Ele vê o time do São Paulo como uma equipe que atua muito forte atacando com 2 centroavantes e queria o Noriega entre os zagueiros para poder entregar o meio-campo pro Edenilson e pro Arthur. Isso não deu certo. Deixou o Grêmio desorganizado no meio-campo, a linha mais baixa acabou descoordenando todo o sistema defensivo e o Grêmio sofreu bastante. No intervalo, tentou corrigir, conversando com os jogadores e mostrando que estava errado, mas a expulsão do Wagner Leonardo tirou qualquer possibilidade de correção do que estava sendo mal executado no segundo tempo. Ele assumiu a culpa. Diz que a culpa é inteiramente sua, totalmente sua. Ele disse que o time, quando tem a bola, precisa atacar, e esse foi um dos grandes problemas também, porque o Grêmio enfrentou dificuldades para criar espaços. Se tem a bola e tem espaço, ataca. Se tem a bola e não tem espaço, cria. E o Grêmio não conseguiu fazer isso na noite de ontem, no olhar de Luiz Castro. Disse que o São Paulo mereceu ganhar, que foi muito bem nas duas partes, mas que os jogadores se desestabilizaram a partir do momento que não conseguiam executar o que estava sendo, o que havia sendo planejado, o que havia sido combinado com a comissão técnica. De acordo com o Luiz Castro, o Grêmio sofre muitos gols ainda por conta dessa descoordenação, que não foi única e exclusivamente no jogo contra o São Paulo, ela já havia acontecido contra o Botafogo, contra o Fluminense, partidas no Campeonato Gaúcho também. Então há ainda um longo caminho do técnico Luiz Castro. Aliás, o Luiz Castro ele parecia nervoso na coletiva, tá? Respostas curtas, num tom um pouco mais elevado. Não que ele tenha brigado ou ele tenha faltado com respeito, não. Mas aquele sorriso, aquele cantinho, não é aquele sorriso também, perdeu, vai estar sorrindo, Diogo. Não, não é isso. Mas sabe, aquela coisa mais sisuda, mais tranquila, mais falando, resumindo o que conseguia para não avançar tanto. Muitas perguntas ficaram sem respostas, né? Os colegas emendam uma, duas perguntas juntos, muitas vezes, para a gente poder entender melhor o processo. Ele respondia uma e outra, e olha lá, e já tudo curtinho. Então, o Luiz Castro ontem que não estava muito legal com essa derrota, não, parecia muito incomodado e em diversos momentos até que parece que tentando defender o seu trabalho, dizendo que trabalha há muito tempo, desde criança, e que se não fosse o seu trabalho não teria chegado a Champions, né? Então, sabe, não foi nem numa arrogância, um ar de arrogante, se não fosse, não teria chegado a Champions. Não foi nessa arrogância, mas ele pareceu bastante incomodado e não conseguiu esconder isso na coletiva, não. Balbuena também falou após o jogo, na zona mista.
Ele disse que quando o sistema defensivo falha, o time todo acaba falhando junto, porque não há setores separados. Ele também acha que há uma descoordenação, mas é preciso todos os jogadores corrigirem esse problema juntos. Não é uma questão de um setor apenas, porque essas falhas acabam um setor puxando o outro e isso acaba originando estes espaços. O gol aliás, o pênalti, né, que o São Paulo acabou levando, o primeiro pênalti, foi numa falha de todo um sistema, né? O Noriega ele avança, o Wagner Leonardo avança também para marcar o Calleri, se eu não me engano, e aí o jogador de São Paulo passa nas costas dele. Então houve ali uma movimentação do meio campo da zaga e aí a coisa acabou se descontrolando totalmente. Quem falou também foi o vice de futebol do Grêmio, né? O Antônio Dutra Júnior. Foi para frente dos microfones, né, dar uma satisfação ao torcedor, disse que essas oscilações já eram esperadas pela direção, até porque é uma mudança de trabalho muito grande, os jogadores precisam entender a forma de jogo, são alguns jogadores recém-chegados, então precisa de adaptação também, mas espera competir mais, e isso me chamou a atenção, espera competir mais. Questionado sobre cobranças, se houve uma cobrança direta ao técnico Luiz Castro ou é muito cedo, ele não quis comentar sobre as cobranças que aconteceram no vestiário, mas de acordo com ele houve sim conversas e tudo mais, mas ali, né, do treinador com os jogadores, então fica a presença, claro, da diretoria. Limitou-se a dizer que estão todos incomodados com o que está acontecendo, disse que há cobranças diárias, reuniões que acontecem todos os dias, enfim, aquele protocolo que a gente já conhece, mas diz que acreditam ser aceitável para esse início de temporada essas oscilações. Me pareceu estar incomodado, claro, o Antônio Dutra Júnior, mas ainda tem aquela história do início da temporada, sabe? Tem aquela condicional do início da temporada, é normal, tá oscilando por causa disso e tal ainda. Mas vamos lá, né? Até quando? Até quando? Gurizada, para nós avançarmos aqui, deixa eu falar com você sobre o jogo do final de semana, porque agora o Luiz Castro tem uma situação para administrar. O Grêmio hoje está de folga, é verdade, mas no treino de amanhã e no treino de sábado, ele vai ter que buscar alternativas para a equipe. O trio de meio campo muito provavelmente será movimentado, será mexido ali, né? Muito provavelmente haverá algumas mudanças. Thiaguinho, Jefinho, são jogadores que aparecem como opções, além do próprio Dodge, né? Além do próprio Dodge. O Thiaguinho e o Dodge disputam a posição do Noriega, lembrando que o Noriega foi expulso na partida contra o Novo Hamburgo e por conta disso ele não fica à disposição. Outro que tá muito tempo esquecido, mas daqui a pouco, quem sabe, pode ganhar uma oportunidade é o Cuéllar. O Cuéllar não tá lesionado, ele tá bem, né? Mas pro treinador ele não serve pro estilo de jogo, não vem treinando bem, pelo menos é isso que a gente vem acompanhando. Lembrando que o Nardoni e o Pérez, eles não podem ser utilizados no Campeonato Gaúcho porque chegaram depois, no caso do prazo de inscrição. O Grêmio conseguiu dar folga para os seus jogadores nesta quinta-feira porque a partida contra o Novo Hamburgo, ela sofreu uma alteração. Antes ela estava marcada para o sábado, às 4h30 da tarde, lembra? Ela foi alterada e foi pro domingo. O Grêmio pediu para a Federação Gaúcha de Futebol o cumprimento da norma da CBF, né, de um espaço de 66 horas entre um jogo e outro. Mas a Federação achou por melhor mudar a partida para o domingo já, e foi isso o que aconteceu. Então o Grêmio joga no domingo, às 5h30 da tarde, contra o Juventude na Arena, partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A reapresentação do Tricolor acontece amanhã e a preparação a gente vai acompanhando nos próximos dias. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago por aqui no nosso canal. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.